ferro. Ferrugem, ferreiro. Então, nota que ferragem, ferrugem, ferreiro são palavras que se originaram a partir de uma palavra primitiva, ferro. Tá aí tranquilo, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma palavra primitiva, né? Que eu pego aquele radical, que é aquela parte que não sai, né? Que ele vai aparecer nas palavras derivadas. Eu digo que isso é o radical. Vou descer aqui mais um pouquinho. Observa o exemplo aqui, ó. O que acontece? Terra, terra, terra e terra. Observaram que se repetiu, né? Então, terra é a palavra primitiva e a partir de terra surgiu, né? Deu origem aí a terraço, terraplanagem, aterrar. Observa, eu tenho a palavra primitiva e foi dada origem a outras palavras. Eu digo que isso aí são palavras derivadas que vieram de uma outra primitiva, tá bom? O que acontece também aqui dentro da língua portuguesa? Eu tenho uma palavra primitiva, eu tenho um radical dessa palavra primitiva, que é aquela partezinha que vai se repetir nas palavras derivadas, nesse caso aqui é terra, certo? Ela vai se repetir, mas eu acrescento afixos a essa palavra primitiva. E o que seriam esses afixos, gente? Afixos são pequenas, como é que eu poderia dizer para vocês? São pedacinhos, né? Pequenos pedacinhos que é acrescentado à palavra primitiva, tanto no começo quanto no final, ou nos dois, que nós vamos ver, e dá origem a uma outra palavra. Então, melhor dizendo, o que seria o afixo aqui nessa palavra terraço? O afixo, o sol. Então, veja que foi um pedacinho, né, que foi acrescentado à palavra primitiva, ao radical, terra, e deu origem a uma outra palavra. Derivado, né? Processo de derivação. Terraço. Aqui, planagem, esse pedacinho, ó. Isso aqui é um afixo. Já na palavra aterrar, eu tenho um A, que é um afixo, e tenho um R, que é também um afixo. Agora, presta atenção. Os afixos, quando ele é colocado antes das palavras, eu chamo ele de prefixo. Pré. E aí faz sentido, né, gente? Pré é algo que vem antes, ou seja, é um afixo que é colocado antes do radical, que é aquela partezinha que vai se repetir da palavra primitiva. E sufixo, ó, sufixo é quando o afixo é colocado depois. Então, eu poderia dizer aqui, ó, na palavra terraço foi colocado depois, eu tenho um sufixo. Terraplanagem foi colocado depois do radical, eu tenho sufixo. O R também é um sufixo. E o A seria o que, Josi? Um prefixo, porque foi colocado antes do radical, antes do radical da palavra primitiva. Tranquilo? Então, entender o que é prefixo e entender o que é um sufixo. Prefixos e sufixos são afixos, são pequenas palavrinhas que são colocadas antes ou depois, né, do radical, dando origem a uma outra palavra. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Derivação prefixal. O que é a derivação prefixal, gente? Ó, eu tenho a palavra leal e foi colocado um pedacinho antes, formando a palavra desleal. Formando a palavra desleal. Então, se eu coloquei um pedacinho antes, eu digo que isso aqui é um prefixo. Logo, eu digo que é uma derivação
prefixal. Deixa eu baixar aqui. Prefixal ou prefixação, certo? Agora observa. Aqui no verbo por foi colocado um pedacinho. Gente, esse pedacinho eu vou falar agora o nome dele, tá? Eu já disse que é um pedacinho. Então, é um afixo. Só que esse afixo foi colocado como antes da palavra primitiva, né? Se foi colocado antes, eu tenho uma derivação prefixal. Feliz, palavra primitiva, feliz, foi colocado um afixo antes. Se é um afixo colocado antes, esse afixo recebe o nome de prefixo, derivação prefixal. Na palavra, né, no verbo fazer, um afixo, 10, acrescentado a palavra fazer, foi colocado antes, derivação prefixal, porque foi colocado um afixo antes da palavra primitiva, né, do radical. Beleza. Agora, e na sufixal? Se na prefixal é antes, na sufixal, depois. Então, eu tenho a palavra pedra, foi colocado um pedacinho, um afixo, ria, ficou pedraria. Feliz, foi colocado um afixo, mente. Felizmente, foi colocado depois. Nota que os afixos foram colocados depois, né? Terra, foi colocado um afixo, aço, né? Porque aqui eu tenho o radical, ele perdeu a vogal A, tá? Então, ter, 2R, e o afixo é aço. Então, eu tenho aqui, observa que foi colocado sufixos depois da palavra, né? Depois. Então, eu digo que a derivação é sufixal, ou derivação, ou sufixação, a mesma coisa. Derivação sufixal, quando é colocado antes ou depois. Ok, gente. Compreendido isso, observa que nesse exemplo aqui, eu tenho a palavra terraço. Terraço, derivação sufixal. Terraplanagem, derivação sufixal. Ok. Mas aterrar? Aterrar recebeu antes e recebeu depois. Veja só, quando uma palavra primitiva ela recebe um sufixo e um prefixo, a gente pode considerá-la como derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo ou derivação parasintética. É isso mesmo. Agora, qual a diferença entre ela ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo e parasintética? Vamos ver agora no exemplo 3. Gente, quando eu tenho a derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo, presta atenção. Observa aqui. Eu vou riscar esse pedacinho aqui. Eu vou tirar o prefixo. Eu fiquei com a palavra igualdade, onde a palavra primitiva aqui, é igual, certo? Então, eu fiquei com a palavra igualdade. E a palavra igualdade, ela existe? Existe. A palavra igual existe também. Ok. Agora, observa. Eu vou tirar o sufixo. Tirei o sufixo. Desigual. A palavra desigual, ela existe? Sim, ela existe. Agora, o que acontece? Se eu tiro o prefixo, existe a palavra igualdade. Se eu tiro o sufixo, existe a palavra desigual.
Então, quando acontece isso, gente, quando eu mesmo tirando o sufixo ou tirando um ou outro, né? Tiro o sufixo ou tiro o prefixo e eu continuo tendo uma palavra com sentido completo, eu digo que essa derivação ela é parasintética, aliás, ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por que prefixal e sufixal? Porque eu tenho prefixo, que é isso que eu estou riscando, e tenho sufixo, que é o que está depois. Eu tenho os dois, ok? E aí, se eu tiro um ou tiro o outro, eu continuo tendo a palavra. Observe aqui, ó. Outro exemplo. Na palavra aqui, desvalorização. Se eu pegar a palavra aqui, valoriza, por exemplo, valoriza. Se eu retiro o sufixo, fica desvaloriza. Beleza? Agora, se eu pego a mesma palavra valoriza e tiro o prefixo, fica valorização. Ou seja, se eu tirar o prefixo, eu tenho uma palavra. Se eu tiro o sufixo, eu também tenho uma palavra. Logo, aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Agora, vejamos a diferença da derivação parasintética. Que, observe, na parasintética, eu tenho a derivação prefixal e sufixal também. Observa, eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, prefixo, sufixo, prefixo e sufixo. Mas o que é que acontece? Se eu tirar o prefixo, existe a palavra abençoar? Não, não existe. Agora, se eu tiro, né, aqui no final, o sufixo abenço, existe essa palavra? Não. Então, quer dizer que eu não tenho como tirar o prefixo e o prefixo ou sufixo e ter uma palavra ali. Ou seja, o prefixo e o sufixo, eles são dependentes aqui para que ocorra essa palavra, né? Logo, eu digo que essa derivação, ela é parasintética. Não esqueçam disso, tá? Parasintética. Tranquilo até aqui. Na derivação regressiva, gente, é o seguinte. A derivação regressiva, ela vai acontecer a partir de um verbo. Nota aqui, por exemplo, que eu tenho verbo ajudar, verbo chorar, alcançar, beijar e perder. Então, verbos aqui indicam a ação, né? São palavras que indicam ação. Observa outra coisa. Esses verbos, eles têm as terminações aqui. Ar, er. Ar, er. Essas terminações, nós dizemos que são desinências que indicam que o verbo está no infinitivo. Ou seja, eles não estão sendo conjugados. Está simplesmente verbo no infinitivo, não estão conjugados. Então, na derivação regressiva, a palavra, o verbo, ele perde essa terminação, essa desinência ar, que está no infinitivo, certo? E vai receber uma vogal temática. O que é a vogal temática, professora? Opa! O que é a vogal temática? A, E e O. Como assim? Perde o ar, que está no infinitivo. O ar indica que está no infinitivo. O
a, e recebe uma dessas vogais temáticas, a, e, o. Por exemplo,